Olá, eu sou o professor especialista em filosofia, Ricardo de Moura Borges, e estamos adentrando entre os defensores da religião. Ora, hoje nós veremos o pensamento de Maurice Blondel. Maurice Blondel também vai se contrapor à questão dos materialistas e dos positivistas ou neopositivistas. Ele vai sim defender o valor objetivo da religião, tendo em vista que é justamente essa passagem, essa necessidade que nós temos da perfeição. Justifica o fenômeno religioso através da análise do dinamismo humano, né, no devir, na mudança de todas as coisas, e mesmo havendo essa mudança, nós temos a ideia de algo estático. O que seria esse algo estático? A ideia de justiça, a ideia do bem, a ideia do belo, a ideia da perfeição, a ideia do divino. Então, o ser humano ele vai considerando a sua estrutura essencial. O essencial é justamente aquilo que não muda, mesmo havendo o devir. O que seria o devir? A mudança de todas as coisas. E essa mudança nós percebemos quando nascemos, somos crianças, adolescentes, adultos, idosos, nós vamos mudando constantemente, mas aquilo que é a nossa essência, a nossa consciência ou as ideias de perfeição, elas não vão mudando. Então, assim, para se pensar um exame bem atento e aprofundado da ação, que conduz logicamente ao reconhecimento e dessa maneira ao reconhecimento de Deus ou da existência de Deus. Assim nos diz Blondel, abre aspas, né, uma citação aqui do Blondel muito interessante para percebermos esse devir. A ação está em um perpétuo devir, em uma perpétua mudança, como que atormentada pela aspiração de um crescimento infinito. Nós temos a necessidade do infinito, né, o vazio existencial, algo que nos complete por inteiro. Somos forçados a querer tornarmos-nos aquilo que nós mesmos não podemos alcançar nem possuir, né, o perfeito, o justo, o verdadeiro, atingir todas as virtudes. Nós temos a ideia, mas nós não conseguimos, né, mesmo que vivêssemos 10 mil anos, nós partiríamos também dos erros, dos fracassos, dos não acertos, mas ao mesmo tempo a ideia de perfeição não morreria. É porque tenho a ambição de ser infinitamente que sinto a minha impotência, né? Nós não conseguimos chegar ao sublime, à justiça perfeita, ao belo, ao bem perfeito. Ora, esse impulso em direção ao infinito, que dilata continuamente a minha ação, esse impulso ele não pode ser uma criação minha. Como é que eu sou imperfeito e vou criar essa ideia de perfeição? Né? Como eu não sou totalmente justo, vou criar a ideia de justiça. Então, essa ação ela só pode ser Deus. E isso é uma prova da manifestação de Deus, vai dizer justamente o Blondel. Ele, né, Deus, não tem outra razão de ser para nós, pois que é aquilo que não podemos ser nem fazer com as nossas próprias forças. Nós, por nós mesmos, não conseguimos chegar a Deus. Então, é justamente o Blondel vai trazendo a característica bíblica também da graça. É Deus que vai agindo gratuitamente em nosso ser, através também da sua misericórdia, que vai nos aproximando, né? Nós temos a possibilidade de nos aproximar de Deus, não pelo nosso senso de justiça, mas pela sua misericórdia e pela graça que ele vai colocando nos nossos corações. E assim finaliza o Blondel. Nós somos a desproporção entre o real e o ideal. Né? O ser humano ele não pode dizer que tudo é real no sentido palpável, mas existe a relação entre o ideal, as nossas ideias, e o real. Mas tendemos em direção à sua identidade. Tal identidade da essência, do ideal, do perfeito, do belo, não pode se encontrar apenas na materialidade ou apenas na ciência, mas essa identidade é o próprio Deus. Então, o próprio Blondel, ele diz, olha, se existe o devir, a mudança das coisas, devemos perceber que nessa mudança existe algo que está estático na sua essência, e essa essência, ela só pode ser Deus que se manifesta por meio da sua graça aos seres humanos, e nós temos a possibilidade de ter um encontro pessoal com Deus. Então, esse é o pensamento de Blondel, um dos defensores do aspecto religioso. No próximo vídeo, nós iremos ver a perspectiva de William James, né? E uma das obras do William James
é as diferentes formas da vida religiosa. Então, sou professor especialista em filosofia, Ricardo de Moura Borges, e hoje nós vimos o Maurice Blondel como um dos defensores da religião. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até o próximo.